Vamos iniciar primeiramente com uma oração. Pai Santíssimo, glorioso Deus, Todo-Poderoso, nós te adoramos e consagramos esse momento no teu altar, Pai. É para a sua glória que aqui estamos, nos expondo, Senhor, para que o teu evangelho, a luz de Cristo, seja exposta através de nós, por meio de nós. Nós queremos te servir, queremos te obedecer ao chamado, Senhor Deus, para o ID e também para o homeschooling, para uma vida para a glória de Deus, através de todas as ações da nossa vida. Por isso, Pai, que este seja somente o primeiro de muitas outras entrevistas, muitos outros vídeos, onde o teu nome seja exaltado e glorificado, e onde famílias, pais, filhos, adolescentes, jovens, crianças sejam profundamente edificados através desse trabalho. Em nome de Jesus, esteja conosco, seja o centro desse momento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu vou iniciar, primeiramente, apresentando um pouquinho sobre mim, sobre esse projeto, tá bem? E aí depois a gente parte para a sua apresentação, tá bom, Michele? Eu sou a Nadine de Barros Trindade, sou esposa do pastor Mateus Trindade, sou mãe educadora, tenho 2 filhos já adultos, que já não moram conosco, e em homeschooling temos uma menina de 13 anos e um menino de 6 anos que recentemente adotamos. Nós trabalhamos com um projeto chamado Reforço de Amor, onde nós transbordamos o nosso homeschooling para outras crianças de variadas idades, em reforço escolar, atendendo também as famílias com suporte emocional e espiritual. Nós temos um grupo no Telegram que se chama Famílias em Cristo Edificadas, há cerca de uns 3 anos mais ou menos, onde nós postamos devocionais, estudos bíblicos, abrimos o chat para os nossos cultos, tanto de oração quanto de adoração. Aconteceu que agora, recentemente, quando houve a votação para aprovação da legislação do homeschooling, nós então começamos a sentir fortemente um chamado de começar a chamar as famílias para juntas orarmos pela causa do homeschooling e pela causa das nossas famílias, tudo isso que nós temos vivenciado como famílias educadoras, né? E conversando com muitas mães dessas famílias educadoras, nós temos visto as muitas dificuldades que cada um de nós tem enfrentado. São muitas as dificuldades, muitos os obstáculos que a gente encontra para desenvolver um bom homeschooling, sabe, como currículo, tipo de pedagogia que a gente vai usar, quais as associações a gente deve se filiar, se devemos ou não participar de uma comunidade, de uma cooperativa, né, e etc. Mas o principal disso tudo é como o percurso para se chegar até o homeschooling, né? Para se tomar a coragem de iniciar, de fato, a educação domiciliar. Nós percebemos a variedade de motivos que levam os pais a essa tomada de decisão. E em contrapartida, ministrando aqui as irmãs da nossa igreja, ou mesmo dos grupos que nós atendemos, nós vimos também as mais diversas dificuldades, dúvidas, incertezas com os problemas que as mães e os pais têm na escola, com os filhos em idade escolar, que não são poucos, seja por bullying, seja por mensalidades abusivas, seja porque precisam trabalhar dobrado para bancar uma escola melhor para os filhos, ou até mesmo uma escola cristã, porque muitos almejam ter uma educação cristã bíblica, não é? E então confiam em escolas bíblicas, escolas por educação por princípio, para terceirizar isso. Então é preciso se trabalhar dobrado para financiar isso, que acaba afetando a saúde física, a saúde mental e espiritual das pessoas, das famílias, dos pais especialmente, e acaba atingindo as crianças. Então, muitas são as dificuldades que nós estamos
dessa maneira, dessa forma, atendendo essas famílias, a gente acaba obtendo um perfil, né, um perfil panorâmico, assim, de como andam as famílias, os pais, de dentro da igreja, que nosso perfil são famílias educadoras cristãs, né? As que entram no grupo para orar e as que participam da nossa igreja, da nossa congregação. E essas dificuldades, a gente pensa assim, poxa vida, a instituição família deveria ser blindada, né? Por estar dentro da igreja, ela deveria, teoricamente, estar blindada de tantas agruras, tantos reveses, né? Por serem justamente fortalecidas, firmadas na rocha. E, no entanto, não é isso que nós temos visto. Nós temos nos deparado com a triste realidade de que, assim como a família é o núcleo da sociedade, também sem famílias não se formam igrejas. As igrejas são formadas por famílias. A família é a instituição primeira formulada, criada por Deus para a sua própria glória. No entanto, o que nós mais vemos diante de todo esse panorama que acabamos de falar aqui são famílias cristãs que, infelizmente, não estão glorificando a Deus. Isso moveu o nosso coração, especialmente o meu, tocou profundamente. Eu passei a sentir o desejo de fazer essa série de entrevistas onde nós pudéssemos, com o que a gente vai trocando ideias aqui, dialogando, testemunhando com diversas famílias, pais, mães, pastores e quem mais desejar participar conosco, vamos estar sempre abertos, que aqui seja um alento, um incentivo, uma edificação, um enriquecimento aos corações, para que todos nós possamos nos ajudar mutuamente a glorificarmos a Deus, a criarmos filhos para o céu, que esse é o intuito maior do homeschooling cristão. Em meio a tudo isso, é que a nossa querida irmã Michele entrou no grupo Famílias em Cristo Edificadas e, conversando, né, dialogando, trocando uma ideia, ela contou esse testemunho de vida tão impactante ao meu coração. Foi um testemunho que realmente impactou, eu chorei bastante, me levou às lágrimas, especialmente porque vai muito de encontro com a minha vivência pessoal, com o meu testemunho, meu triste testemunho, né? Na verdade, o testemunho da irmã é um testemunho maravilhoso, alegre e feliz. O meu testemunho é um tristemunho, né? Então, eu acho que a gente compartilhar isso com as pessoas certamente vai edificar, enriquecer, vai encorajar mães que estão, às vezes, com dúvidas para tomar suas decisões. Esse era um momento especial para começar, para dar o pontapé inicial dessa série de vídeos, então, com a nossa querida irmã Michele. Tá bem? Então, agora, Michele, eu gostaria que você, por favor, se apresentasse, contasse um pouquinho, primeiramente da sua família, né? Eu sei que seu esposo é o Alexandre, sua filha é a Kemily. Falasse um pouquinho, contasse um pouco desse panorama que você contou pra gente. Tá me ouvindo? Sim. Tá bom. Bom, eu sou a Michele, né? Como a Nadine já disse. Primeiramente, eu quero agradecer, viu, Nadine? Eu me senti muito acolhida, né? Porque, como você disse, não é fácil quando a gente decide fazer o homeschooling. Embora a gente saiba que tem outras famílias, mas nem sempre a gente é tão bem acolhida, né? E eu me senti assim, quando você mandou a mensagem, eu fiquei maravilhada. Eu acho que eu até falei pra você, que geralmente eu tô acostumada a entrar, a gente entra, mas é só um número a mais, né, ali no grupo. E quando você mandou a mensagem pessoalmente, eu falei, nossa, eu preciso responder ela o quanto antes, né? Mas Deus é bom demais, eu sempre falo aqui em casa, que quando a gente toma a decisão e entrega nas mãos de Deus, o Senhor vai colocando pessoas no nosso caminho para ir facilitando a nossa vida, né? E embora moramos
quase 2 horas de distância, eu acredito. Mas a gente sabe que tem uma né? Eu sou de Campinas, São Paulo. Eu sou de Campinas. De Campinas, quase 2 horas de pessoas das mais variadas cidades, e até outros países também. Tem pessoas do Japão, da Inglaterra. Então, isso, as fronteiras não são obstáculos para nós. Nós podemos nos unir, ainda online. Sim, porque afinal vamos estar todos no céu, no mesmo lugar, né, Nadine? Então, o nosso objetivo final é o mesmo, não é mesmo? Bom, eu tenho 35 anos, eu sou casada já há 16 anos, né, que eu tô com meu esposo, vai fazer quase 17 já. Se eu não errar a data, porque eu sempre erro, mas tudo bem. Meu esposo Alexandre tem 36, eu sou mãe da Kemily, tá com 15 anos, fez 15 anos este ano. Nós iniciamos o homeschooling agora em fevereiro, nós estamos engatinhando ainda, né? Mas até chegar nesse momento que a gente está vivendo, que a gente às vezes fala assim para, nossa, nem parece que nós tomamos essa decisão. Foi um processo doloroso para chegar aqui, né? Porque é uma renúncia para a gente decidir fazer isso. A gente literalmente se anula em prol dos filhos, né? Em prol de viver o homeschooling. O homeschooling não é só a gente dar aula ali 2, 3, 4 horas, é um estilo de vida, né? A gente mergulha mesmo no homeschooling. Bom, a Kemily tem 15 anos, eu tenho só ela, é uma filha única, por enquanto. O Senhor tem mudado isso dentro de nós. Ela sempre foi uma criança, ela teve dificuldade na escola, né? Ali eu e meu esposo, nós separamos, ela tinha 6 anos mais ou menos, nós tivemos um problema no relacionamento e nós separamos. Então nesse período ela teve muito problema de saúde, ela começou a ter convulsões, um monte de coisa. E devido a isso, ela teve atrasos na escola, então ela passou a ter muita dificuldade na escola. E aí nós fomos procurar inúmeras coisas, médico, um monte de coisa, para que a gente pudesse, né, ajudá-la. E a gente não encontrava soluções, né? A gente via que a dificuldade acontecendo, até que chegou o ponto de que eu tirei ela do reforço em que ela estava fazendo e falei, não, vamos fazer as coisas em casa. E a gente viu a coisa andando. Mas ainda assim, na época, eu saí do trabalho para cuidar dela, depois voltei a trabalhar de novo, porque a gente, eu até converso com a minha irmã, a ideia do feminismo já é embutida em nós há muito tempo e a gente nem sabe disso, né? Depois que a gente vai ter ideia do que é. Mas eu tinha aquela ideia de que eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer, tinha que acontecer. E foi muito doloroso, porque foi muito sofrido, muita coisa aconteceu até que ela chegasse agora com 15 anos. Foi muita dificuldade na escola, foi problemas com o médico. Na época nós pagávamos um colégio para ela, então a gente conseguia acompanhar melhor. Depois nós não conseguimos mais pagar o colégio, veio para a escola que ela já tinha dificuldade, então a escola não tinha uma estrutura, a dificuldade piorou. Aí depois veio a pandemia. E só que dentro de mim, Nadime, eu tinha assim, eu não sabia ainda, eu sempre teve no meu coração o desejo de ficar na minha casa e cuidar da minha filha. Só que eu não entendia, eu não ligava uma coisa com a outra, né? Eu e meu esposo até conversa, se a gente tivesse pensado antes, muito sofrimento teria sido evitado, né? Porque quando ela tinha dificuldade na escola e eu largava o serviço, falava, não, vou ficar em casa, vou fazer o reforço, ela conseguia andar na escola, né? Mas não na escola, porque ela não conseguia aprender na escola, ela aprende em casa. Tanto que a professora me chamou e falou assim, mãe, eu não sei o que a senhora está fazendo, mas olha, eu vou te dar o conteúdo do próximo semestre para você fazer com ela em casa. Eu falei, tudo bem, porque eu falei para ela, olha, eu fiz todos os reforços, porque não estava funcionando, ela só estava cansando, e eu estou fazendo com ela em casa. Eu estudo o que eu não sei e ajudo ela durante o dia, que é onde ela caminhou na escola, né? Só que agora, aí... como eu já tinha isso dentro de mim, que faltava alguma coisa dentro de mim, quando eu engravidei eu tinha 19, né? O meu sonho de menina era fazer uma universidade. Meu sonho de menina, como eu vim de uma família muito humilde, quando eu descobri que eu estava grávida da Kemily, eu estava com papel de inscrição para fazer um curso, porque eu queria, meu sonho era ter um diploma. Era ter uma profissão, falar assim, olha,
Sabe quando a gente vai nos lugares e as pessoas falam assim, qual a sua profissão? Meu coração doía quando eu falava assim, eu sou do lar. E eu queria falar, não, eu sou tal coisa. Eu queria, sabe? Isso era dentro de mim. E eu orava muito a Deus por isso. Só que quando eu engravidei, eu decidi assim, eu queria ser mãe. Minha família era uma família muito humilde, então eu tinha que trabalhar. Ou eu ia trabalhar, porque eu morava com a minha mãe e meus 2 irmãos que eram novos. Então eu ajudava minha mãe com meus irmãos pequenos. Eu falei, agora eu vou ter que escolher, ou eu estudo ou eu trabalho, porque os 2 não vai dar. Se eu fizer os 2, eu não vou ver minha filha crescer, eu não vou ver nada, né? Como a minha família precisava do dinheiro, eu falei, não, eu vou trabalhar. E aí eu trabalhei até os 2 anos da Camille, ela nasceu, eu trabalhei até quase 1 ano dela sair. Depois, quando ela fez 2 anos, eu voltei de novo, porque a chama de trabalhar, de estudar, sempre teve aqui, né? E aí, quando ela fez uns 8 anos, mais ou menos, cheguei pro meu esposo e falei, olha, não dá mais, né? Eu preciso cuidar dela de perto. E fiquei em casa para cuidar dela, saí do trabalho. Só que sempre orando ao Senhor, porque eu queria fazer a minha tal da faculdade. Eu passava em frente da universidade que eu queria estudar, eu falava assim, Jesus, é aqui que eu queria estudar, meu sonho é estudar aqui. Sabe, eu chorava, minha família inteira. A Camille cresceu ouvindo eu falar o desejo que eu tinha de estudar, né? E eu orava ao Senhor. Em 2020, foi em 2020? Foi em 2020. Eu fiz uma oração assim pra Deus. Falei, Deus, eu já tô com 33 anos, né? Eu sei que tem pessoas que esperou 40 anos na Bíblia pela promessa, mas eu queria tanto estudar, eu tô ficando com idade já, eu queria estudar. E aí, no segundo semestre de 2020, eu consegui uma bolsa de estudo. Na onde eu queria, na universidade que eu sonhei na minha vida 100%. Não ia pagar nada no curso, não paguei nada. E aí foi uma alegria, né, pra família, pra todo mundo que me conhecia, porque era o sonho. Aqui em casa, e aí, a gente começou a fazer planos. E assim, sabe quando você faz a inscrição? Eu tava deitada ali no meu sofá assistindo. Aí eu tinha ido ver a lista, não tinha chamado, não fui chamada na primeira lista de chamada. Eu falei, tá bom, e deitei, e voltei pro sofá. Aí veio assim no meu coração, né? Olha, vai preparar os documentos, que são muitos, porque uma vaga é sua. Aí eu parei e falei, ai, que loucura, né? Olha, eu tô achando que vou conseguir vaga. Falei, imagina. Aí no outro dia, eu fui ver e meu nome tava lá. Eu falei, Jesus. Saí desesperada. Fiquei na DIME 2 dias sem dormir, sem comer e sem tomar banho. Tão agoniada, desesperada atrás dos documentos. E era pandemia, eu precisava autenticar documento e tudo era muito difícil na pandemia, né? Em 2020 foi bem o comecinho, então era tudo muito difícil. Só que desde o primeiro semestre, eu li um livro, um pedacinho, que me descreveu, que dizia assim, tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus vai ficar um lugar vago, vai ficar balançando, porque não cabe ali, né? O que é lugar de Deus é o lugar de Deus, não adianta. E eu não entendia, tanto é que eu cheguei pro meu pastor e eu falei assim, Deus dá alguma coisa para nós, que a gente pede tanto, ele fala assim, olha, eu vou dar para você ver que não é isso aí que você precisa. E aí ele olhou assim e falou, olha, acontece, né? Eu falei, Jesus, será que o senhor fez isso comigo? Porque era o sonho da minha vida e, Nadime, eu não conseguia ter a alegria, sabe, assim, é uma coisa que você sonhou a vida inteira e eu tava vivendo aquilo que eu nem esperava, né? Assim, por mais que a gente sonha, por mais que a gente deseje, sabe que Deus é o Deus do impossível, você olha e fala assim, nossa, eu não consigo me imaginar, porque minha oração era assim, eu falei, Deus, eu não sei como é que vai ser, dinheiro eu não tenho para pagar faculdade nenhuma, né? Livro, condução eu não tenho, é um milagre mesmo. Eu não sei de onde vai vir, mas o senhor vai fazer, eu acredito. E quando acontece, a gente não acredita, né? A gente fala assim, meu Deus, né? Mas eu não entendia porque alguma coisa não encaixava, sabe? Era o sonho da minha vida, mas não encaixava ali. Eu fiquei desde o primeiro semestre, eu falei pra minha irmã, que a gente conversa bastante, eu falei, alguma coisa, não sei explicar. E eu ficava com medo de pensar
que eu estava com preguiça, alguma coisa desse tipo, sabe? Eu falei, nossa, mas eu queria tanto, porque toda vez que eu arrumava um trabalho e aí eu estava lá no trabalho, eu queria ficar em casa. Eu falei, gente, eu acho que eu sou preguiçosa, porque eu tô lá e quero ficar em casa. Mas não era isso, eu queria cuidar da minha casa, eu queria cuidar do meu lar, né? E isso foi me angustiando muito. Eu estudei 1 ano e meio. E todo semestre era uma angústia, sabe? Assim, um desespero. Eu falei, Deus, tem alguma coisa errada, não consigo entender. E eu olhava assim, eu falava pro meu esposo, eu falei, você consegue me ver profissionalmente, assim, trabalhando? Ele, eu consigo, você é capaz, que não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem. Aí, eu nunca havia falado de ter filhos, né? De ter 2 filhos. Eu tinha muito medo por causa de trauma de infância, é outro assunto, né? E aí, de repente, a gente começou a falar de ter filhos. Eu falei, tá bom, então quando terminar a faculdade, eu tenho filhos. A gente tem outro filho, né? E aí eu comecei nesse último semestre, que eu estudei, último semestre de 2021. E aí começou um monte de coisa a borbulhar na minha cabeça e dentro de mim alguma coisa não estava certa. Eu falei, nossa, mas eu vou ter outro filho. E aí eu quero estudar porque eu fazia direito, né? Eu não sei se eu falei aqui já. Então, o meu intuito era assim, eu vou fazer o direito. Antes, já estava fazendo um curso preparatório para concurso. E assim que eu terminar a faculdade, eu quero fazer um concurso e vou fazer concurso público até chegar ao magistrado. Tudo bem, estava tudo certo até aí. Eu falei, mas o que eu vou fazer com o bebê? Como é que eu vou cuidar do meu filho? Vai ser outro filho que vai ficar na mão de alguém, né? Por mais que vai ficar na escola, eu tô vendo a situação que tá a escola, eu vou deixar outro filho. Eu falei, alguma coisa tá errada. Eu falei, não tá certo. Eu falei, cheguei pro meu esposo, eu falei assim, olha, eu vou fazer a faculdade e aí eu vou arrumar um serviço que vai ser concurso público. Então eu vou ter que estar lá todos os dias. Eu vou ter que cumprir o meu horário, não vou ter nada, tipo, hoje eu não vou ficar com o filho. Não dá, né? Embora tenha alguns benefícios lá, mas eu tenho uma carga horária que eu preciso cumprir. Eu falei, então tá errado. E aí, na última semana, e era uma briga aqui em casa, se eu falasse, a minha filha chorava, né? Porque ela tinha na cabecinha dela assim, que quando eu fiquei grávida, eu ia estudar. E aí eu deixei de estudar pra cuidar dela, porque eu queria ser mãe presente ali. Aí na cabecinha dela, hoje não mais, mas antigamente, eu deixei de estudar por causa dela. E se eu deixasse a faculdade, ela ia ser culpada mais uma vez que eu não ia estudar, de realizar um sonho, né? E eu falei, não é isso. E eu falando o tempo todo pra ela, eu falei, minha filha, se eu tiver que largar da faculdade para não perder você, eu não penso 2 vezes. Eu não penso 2 vezes. E aí foi a minha última oração para Deus. Porque no último semestre que passou, aí agora para entrar esse semestre de 2022, o meu coração doeu demais. Final de 2021 foi muito turbulento, porque eu comecei a perceber assim, para eu ser, Nadine, a profissional que eu gostaria de ser, eu precisava mergulhar muito. E para isso eu tinha que dividir um tempo que eu precisava doar para minha casa, para minha família, né? Talvez para outra pessoa, a pessoa fala assim, dava para fazer os 2. Eu digo assim, a minha consciência me diz que para mim não. Eu não ia dar conta de fazer os 2. Alguma coisa ia ficar para trás, né? Ou a profissão ou o meu lar, ou minha filha. E eu falei, então pra mim não dá. Quando a gente busca fazer 2 coisas, a gente pode fazer. Mas a gente vai, com certeza, demandar muito mais energia para uma delas. Então, uma vai ficar a desejar, né? Então, por mais que a gente mulher, principalmente, consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Mas não é com o mesmo amor, com a mesma entrega, a mesma dedicação. Isso a gente não pode dizer, né? Glória a Deus. Só queria salientar isso também. E eu percebi isso por quê? Porque eu tinha muita rotina de ficar com a Kemily e a gente estudava a Bíblia juntas, a gente fazia devocional juntas todos os dias, isso era todos os dias. E eu comecei a ver no último semestre que isso não estava sendo feito mais, né? Porque igual você diz, você gasta energia em uma coisa, a outra você vai fazendo, tá bom. Tudo tranquilo. E ela foi sentindo isso, mesmo ela sendo adolescente, ela foi sentindo isso, porque de repente a gente era muito juntas, tudo eu fazia com ela, e de repente a gente não conseguia fazer mais. E na minha cabeça assim, eu falei, se eu não tô apresentando Jesus pra ela, eu sei que outro lugar vai fazer. Não vai apresentar Jesus, mas vai apresentar outra coisa. E eu não quero, né? Aí,
2 semanas antes de voltar às aulas agora presenciais, e o que me deu assim também um estupinho, eu falei, não vai dar certo. Porque eu ia ter que sair da minha casa para a faculdade. Quando eu fiquei estudando 1 ano e meio, eu ainda fazia EAD aqui em casa. Este ano já ia voltar presencial. Então nós íamos ficar todo mundo longe, ninguém ia ver ninguém. Eu não ia ver meu esposo, não ia ver minha filha, a gente ia se ver à noite, todo mundo cansada, porque ela estava numa escola de período integral, então ela entrava às 7 e saía às 4 da tarde, só que ela ia chegar em casa umas 6 horas, né? Outra coisa que pra mim também não dava, porque ela nunca andou sozinha. E aí esse ano, aí, do nada, sabe assim, o passarinho tá preso na gaiola, de repente ele já sai sozinho. Falei, tá errado. E aí eu fui fazer uma prática de formação da faculdade que eu tinha que fazer antes de voltar às aulas, né? E eu escolhi justo uma disciplina que eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Porque foi uma semana, eu nunca tive uma semana tão de opressão igual aquela semana eu tive, sabe? O nome da prática era o cristianismo na mídia. Ó, também, eu nem me atentei, né? A mídia e cristianismo, coisa boa eu não iria falar. E aí, meus olhos se voltou para um jovem. Eu falo um jovem porque eu tenho 35. E o rapazinho, ele tinha 18, 19 anos. A última fala dele na última aula, eu fiquei horrorizada com a aula inteira. Foram uma semana de aula. E as coisas que apresentavam ali de Jesus, de Cristo, eu não tenho nem coragem de falar aqui. Eu tive que assistir um filme para fazer um trabalho que eu não tive coragem de terminar de assistir o filme, né? Eu falei, não dou conta. Eu tinha até pensado, eu falei, nossa, vou assistir com a Kemily. Deu sorte que ela nem estava em casa e nem assistiu. Eu falei, não, nem sonho ela pode assistir um filme desse, porque não tem cabimento. E aí a última fala do rapazinho foi que eu falei, Deus, não dá pra mim isso aqui, né? Minha filha, ela sempre falou de universidade, meus sobrinhos que quer estudar, a gente sempre apoia, né, Nadine? E aí o rapazinho, ele falou assim pra professora, a professora, ela deturpava demais o cristianismo e Cristo, a ponto de que eu não tenho coragem de repetir, né, a gente que tem temor ao Senhor e que ama esse Deus maravilhoso, tem coisas que a gente não tem nem como repetir novamente o que foi dito. Ele pegou e falou assim, professora, eu vivi na igreja. Eu fiz a inscrição para essa aula, mas o meu medo era chegar aqui e ter muito dogma, igual tem na igreja. Mas a senhora abriu tanto a minha mente que tudo aquilo que eu fiquei na minha cabeça, todos esses anos que eu vivi na igreja, a senhora abriu a minha mente. E hoje eu não estou mais na igreja, porque eu sei que não é mais isso. Nadine, eu mandei mensagem pra minha irmã em pânico, assim, sabe? Porque eu falei assim, Deus, pra eu estar aqui, hoje assim, eu tenho 35, eu tenho mais uma estrutura, né, de olhar pra ele falando e falar, meu Deus, tem misericórdia dessa vida, né, alcança essa vida novamente. Mas e os novos que estão chegando lá, né? Eu fiquei pensando, aí me veio tudo na mente, eu não estou tendo mais a rotina que eu tinha com a minha filha de Bíblia, de Cristo, de apresentar Cristo pra ela. Se ela chega aqui dessa forma, é um soldado mandado para a guerra pelado, né? Sem armadura, sem nada. Eu falei, então, eu preciso fazer alguma coisa. Mas ainda assim, não estava aquilo dentro de mim, não vou fazer. Eu estava indecisa de trancar a faculdade, não tinha comentado com ninguém, porque a gente fica pensando, né, o que as pessoas vão pensar. Ai, queria porque queria, agora não vai mais. Preguiçosa, não quer ir, porque as pessoas falam, né, Nadine? Eu até li um livreto que eu acho que todo mundo tem que ler, até esqueci o nome do escritor, que é Ego Transformado. É maravilhoso, dei até pra Kemily ler hoje. Falei, minha filha, lê porque é bênção, né? E eu desliguei, acabei aquela aula, eu falei, não, a minha irmã me perguntou como é que tinha sido, né, que ela sempre me apoiou. Ela falava assim, Mica, se tem alguém que eu acredito que consiga, é você. E eu sempre falando para ela, assim, olha, eu não sei, alguma coisa tá errada e eu acho que eu não vou dar conta disso daqui, que era a faculdade, né? E aí eu fui orar ao Senhor, eu falei, Deus, tem alguma coisa errada. Aí voltou aquilo dentro de mim de novo, porque eu falei, eu tô em pânico com o que eu estou vendo aqui na universidade, e eu não quero que a minha filha, as pessoas que estão à minha volta venham aqui e deixam, sabe, eu não sei, eu acredito que todo mundo já ouviu que o cristão que vai para a universidade, ele sai desviado, o que é cristão mesmo sai mais ou menos. Eu não entendia isso,
Mas quando você tá lá dentro, era uma aula EAD, né? Era online. Mas eu me senti o peixe fora d'água. Eu me senti o peixe fora d'água. As pessoas falavam assim, você é cristão? Eu também sou. E aí você ia conversar, você via que não batia, porque era um cristianismo assim, que meio atual, né, moderno, que não é o que a gente está acostumado da Bíblia, sabe, Nadine? É uma doutrina. E eu falei, não, é uma doutrina. É demais. Eu falei pra minha irmã, a gente ouve falar, né, mas quando a gente tá lá dentro, a opressão é enorme. Eu trabalho com jovens na igreja, né? E eu falei, olha, eu acho que eu vejo na universidade assim, tem 2 opções, ou 3 talvez. Ou você entra lá e para você fazer, você se torna um produto do meio deles, para você ser aceito, né? Ou você vira mesmo um patinho feio, você abandona. Porque é uma escolha, né? Não é fácil. Para ficar lá é difícil até você terminar. Mas esse não era nem o meu ponto, eu não preocupava comigo, eu sabia que eu ia conseguir ir. Eu me preocupava com a minha filha, eu me preocupava com meus sobrinhos e os jovens que estão lá na igreja, que falam de estudo, falam um monte de coisa. E eu olhava para dentro do meu lar, Nadine. Quem é mãe, né? E eu acredito que você vai entender o que eu tô falando. A gente conhece os filhos, a gente tá fazendo comida, a hora que eles passam atrás da gente, assim, você percebe pelo passo que alguma coisa tá errada, né? Aí você larga tudo e fala assim, o que tá acontecendo? E eu via muito assim, olha, eu tô perdendo minha filha pelos dedos, assim, tá escapando, sabe? Porque ela saía de casa às 5:30 da manhã, né? E voltava pra casa às 6 horas da tarde. E eu cansada, porque tinha que estudar e depois tem que lavar, passar, cozinhar, tem tudo um monte de coisa. Tem um monte de trabalho da faculdade que é um monte de coisas. E não tinha mais tempo de sentar e fazer aquela coisa com qualidade que a gente fazia antigamente, né? E eu falei, não tá dando certo. E meu coração, depois dessa semana, dessa aula de prática, eu fiquei muito angustiada. Foi uma semana que eu não consigo expressar pra você tanta opressão que foi essa semana pra mim. E aí foi onde eu sentei na minha mesa com meu esposo e minha filha. Falei, olha, antes disso eu fui orar, né? Eu fui orar, falei, Deus, eu não sei o caminho, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei, hoje eu nem sei mais se é vontade do Senhor que eu termine essa universidade. Porque o meu intuito de fazer o estudo é porque eu queria trabalhar com criança e adolescente, né? Eu tive problemas na minha infância, na minha adolescência, de coisas de abuso, entre outras coisas. E eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar e defender crianças. E esse era um dos motivos que eu queria estudar. Eu falei, Deus, eu entrei para isso, para cuidar de criança, mas parece que a minha criança em casa tá se perdendo. Então alguma coisa não tá certo, porque o bom obreiro cuida da casa primeiro, né? Depois dos demais. E eu fui orar para Deus e eu não sabia, sabe quando você não sabe o que fazer? Eu sempre ouvia o meu pastor, cunhado, falando de um pregador, Hernandes Dias Lopes. Eu não sei se você conhece, Hernandes Dias Lopes. E eu nunca tinha visto nada dele na internet, eu sempre só ouvi mesmo o meu pastor falar. E aí eu fui ligar um outro dia, eu estava aqui em casa, meu esposo tinha ido trabalhar, Camille tinha ido para a escola. Estava na semana ainda que eu estava de férias, na penúltima semana de férias da universidade, não, na última semana de férias. Na outra eu já iria voltar para a faculdade. E eu falei na minha sala, eu falei, Deus, eu estou em pânico, eu não sei o que fazer. Eu tenho que voltar semana que vem para a faculdade, mas eu não consigo me alegrar, isso tá me angustiando, eu tava oprimida demais, né? E eu já conhecia o homeschooling, mas assim, a gente não sabia, embora eu ajudava a Camille, a gente acha que a gente não é capaz, né? A gente acha que a gente não tem conhecimento, que a gente precisa de um monte de título para poder educar os filhos, né? Eu pensava assim, eu falava, não sou capaz, eu nunca fui uma boa aluna, porque eu tinha dificuldade na escola para aprender. Fui aprender, olha como que Deus é perfeito, né? Eu fui aprender tendo que ensinar a Camille. Se você me perguntar alguma coisa que eu fiz quando eu estudei os 12 anos lá na escola, eu não lembro, de verdade, porque eu tinha muito mais. Olha pra você ver, eu não estudei para fazer a prova para ganhar bolsa. O que eu fiz para ganhar bolsa foi conteúdos que eu estudei com a Camille, não que eu estudei lá na escola. Então, assim, eu consegui a bolsa através
dos estudos que eu tinha com a Kemily. Olha pra você ver que engraçado, né? Deus é perfeito. E aí na minha sala eu falei, Deus, eu não sei o que fazer. Eu tô extremamente perdida. Eu não sei se a vontade do Senhor é eu estudar. Eu não sei se eu abandono tudo, falo pra todo mundo que eu vou abandonar e agora eu vou ser do lar. Porque eu lembro que eu mandei uma mensagem pra minha irmã assim. No início eu comecei falando, né, que eu morria de vergonha de falar que eu era do lar. E eu mandei uma mensagem pra minha irmã fazendo a semana que eu tava oprimida nessa aula, chorando. Eu falei assim, hoje tudo que eu queria era que alguém me perguntasse qual era a minha profissão e eu falasse simplesmente que eu era do lar e eu tava cuidando da minha família. Eu senti uma vontade tão grande de falar isso, sabe assim, um orgulho de falar, olha, eu sou do lar, né? E porque a minha irmã também é um oposto, é uma outra, é um outro testemunho de vida, viu? Tá aqui a sugestão. E eu desejava isso, e eu fui orar. E aí eu liguei a TV no YouTube pra ouvir louvor, essas coisas, e apareceu uma pregação que me chamou a atenção, porque era justamente o que eu tinha falado pra Deus. Eu falei, Deus, olha, eu não sei o que fazer. E o nome da pregação é assim, o que fazer quando não se sabe o que fazer. Eu falei, é pra mim essa pregação. Eu lembro que eu ia fazer faxina. Eu sentei no sofá e assisti essa 1 hora dessa pregação, né? E que justamente era do Hernan Dias Lopes. Eu nunca tinha visto ele. Pra mim ele era um senhorzinho, bem senhorzinho. Até espantei que ele não é tão senhor como eu pensava que ele era. E aquela pregação falou muito comigo, né? A gente que é cristão, nada é por acaso, né, Nadime? Eu tenho certeza que foi uma resposta do Senhor me conduzindo para aquilo que eu tinha que fazer. Então, na pregação dele, olha, não tenho o que fazer, é oração, jejum e Bíblia. Falei, pronto, é isso que eu vou fazer, né? Dobrei meu joelho e a minha oração para Deus foi assim, eu até me emociono, porque Deus é perfeito. Eu falei assim, Deus, porque eu senti uma dor assim, Nadime, era um sonho da minha vida, de vida, meu, assim. Eu falei pro meu pastor assim, eu falei, como a gente tem que abandonar um pecado, é difícil, mas você sabe que é errado e que você tem que deixar aquilo. Agora, eu me vi dentro de um sonho, de algo que eu queria viver a minha vida inteira. E eu não tava fazendo nada de errado, assim, na minha cabeça, né? Eu não tava matando, não tava roubando, não tava fazendo nada de errado. Eu tava vivendo um sonho que eu queria. E, de repente, eu sinto que, olha, aonde você tá não é pra você. Não tá legal aí. Aqui vai se perder se você ficar aí. É uma escolha. Deus, ele é maravilhoso, né? Eu não me senti oprimida pra Deus falar assim, não, você tem que sair daí. Ele me fez ver muita coisa na universidade, que eu era capaz de muita coisa que eu achava que eu não era. Que eu nunca imaginei fazer coisas que eu fiz, que eu não tinha noção de que eu era capaz. Aí o Senhor fala assim, olha, você viu agora? Já é capaz. Você é capaz, você consegue. Agora vamos embora aplicar na sua casa. Eu falei, como assim, né? Vou abandonar tudo. Mas a minha oração para Deus foi muito sincera. Eu falei, Deus, eu tô muito angustiada. Eu não sei qual a vontade do Senhor. Mas eu pedi muito. Eu orei muito. Eu sei que eu pedi muito isso pro Senhor. Mas se para eu ter esse diploma custar a minha família, a minha casa, a minha filha, eu não quero. Falei, eu não quero. Falei, Deus, eu abro mão, eu renuncio, eu sei que vai doer, eu sei que vira e mexe, bate na portinha, mas eu não quero. Porque eu quero ver minha filha na presença do Senhor. Eu falei para Deus, Deus, uma das coisas mais importantes na minha vida. Eu amo as pessoas, amo meu esposo, minha família, minha mãe, que ainda não é convertida, a gente ora muito por ela. Mas se eu perder a minha salvação e a salvação da minha filha aqui nessa terra, pra mim nada mais tem sentido. Eu não via sentido mais, Nadime. Eu não via sentido eu ser uma mulher bem sucedida profissionalmente e perder a minha filha pro mundo. Pra mim não tinha sentido. Eu falei, Deus, eu não quero. E aí meu coração se alegrou naquele dia. Me encheu, sabe, meu coração. Não é isso, então é isso. Eu vou largar da faculdade, sabe, me veio uma certeza de que é isso mesmo, vou largar da faculdade, vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha filha, ela vai sair da escola e eu vou dar aula para ela, pronto. Aí eu comecei a sair buscando pessoas que havia feito algo parecido, né, porque eu ouvi assim, e eu guardei no coração, a gente tem que buscar pessoas que andam com o mesmo propósito, né, que tem o mesmo propósito que nós. Não adianta eu continuar caminhando com uma amiga que quer lá ser uma juíza, enquanto eu quero cuidar da minha família. Então fui buscar me apoiar em algum canto. E aí eu encontrei pessoas na Bíblia, encontrei em livros,
Procurei na internet mulheres que tinham deixado profissão e encontrei várias mulheres que deixaram profissão. Uma era jornalista, outra era escritora, outra era engenheira e já tinham terminado a faculdade e do nada decidiram, não quero mais fazer isso aqui e quero cuidar da minha casa. E eu parei para pensar, eu falei, Deus, eu vou ficar aqui sofrendo 5 anos para depois eu largar e ficar em casa. Olha pra você ver. Só que aí, nesse período de 5 anos, talvez eu já tenha perdido a minha filha. Porque ela tá muito fora de casa, tá muito vendo outra coisa. E eu ouvi uma coisa que eu acredito, eu nunca compreendi isso, tipo, a gente fica 10 horas, 9 horas fora trabalhando. Eu não tô criticando quem trabalha, a gente tem que respeitar quem decide isso, né? Isso eu falo o que eu sinto no meu coração. Eu nunca fiquei confortável de trabalhar durante 9 horas fora e, por exemplo, ficar 2 horas com a minha filha. Eu não entendia que 2 horas de qualidade era o suficiente. Eu falei, esse negócio de qualidade acho que não tá certo. Aí até esses dias eu ouvi uma pregação que a moça falou assim, quem inventou esse negócio de 2 horinhas só de qualidade não foi Deus não, foi o inimigo, porque não tá certo. Eu falei, olha, eu concordo, meu ponto de vista eu concordo. E aí eu fui orar, orei, me deu essa certeza, fui buscar pessoas, né? E aí o Senhor falou assim no meu coração, porque eu fui buscar pessoas longe, né? Vi pessoas da Bíblia, eu li um livro que fala, o escritor falava assim, que ele ficava admirado como Paulo se referia a Timóteo, como a fé de Timóteo era tão verdadeira, e ele referia isso, ele dava isso para a mãe e a avó de Timóteo, né? Que colocou isso no coração e ensinou Timóteo como ter uma fé verdadeira. Aí li também Susana Wesley, que teve vários filhos e cuidou de todos os filhos, né? Um dos maiores avivalistas, John Wesley. E aí eu fui vendo que o meu desejo era fazer a diferença no mundo, fazer a diferença aqui, e para isso eu achava que eu precisava de um diploma. Eu fiz um curso que chama Resgatando Família, Salvando Sua Família, em inglês é ZMI, eu não lembro agora o nome. E a escritora, a apostila dela, ela fala assim, olha, eu precisei de ajuda para as pessoas escreverem a apostila, porque eu não tenho diploma nenhum. Eu falei, bom, ela fez a diferença, porque ela chegou até mim e eu fui curada através desse curso. E ela nem diploma tem, né? E aí eu fui vendo mulheres que fizeram a diferença através da sua família. Estavam lá no seu cantinho, cuidando de filhos, né? Cuidando dos filhos, e os filhos fizeram diferença no mundo. Eu falei, Deus, é isso que eu quero pra minha vida. E aí, o Senhor me falou assim, você tá indo tão longe, né? E eu tinha um exemplo bem pertinho de mim, que é minha irmã. A minha irmã mais velha, eu até me emociono, porque ela é um exemplo pra mim. Ela é minha pastora hoje, né? E o sonho dela era ser nutricionista. Ela fez o curso técnico, né? Meu sobrinho tem 16 anos hoje. Ele é 1 ano mais velho que minha filha. É o primeiro neto da minha mãe. Aqui a Emília é a segunda. Ela fez o curso de nutricionista, de técnico. E aí ela queria fazer faculdade, claro. Queria ser uma profissional de nutrição. A professora dela chamou ela para trabalhar com ela. E era um trabalho que ela queria. Só que aí ela ficou grávida do meu sobrinho, né? Há 16 anos atrás. E quando ela pegou o meu sobrinho no colo, ela entendeu que ela não podia fazer outra coisa a não ser mãe. A não ser mãe em período integral. Então, assim, quem conhece o meu sobrinho hoje, assim, ela passou por muita coisa como a gente passa, né, Nadime? Os olhares lá fora, os julgamentos lá fora, as renúncias que nós fazemos, porque é bem isso, né? Cristo se deu por nós na cruz, e é o que a gente faz pela nossa família, nós mulheres, né? A gente, é a minha vida pela sua, é bem isso, Jesus deu a dele por nós e nós damos a nossa pelos nossos filhos. E hoje quem conhece meu sobrinho, e aí quando eu me lembrei da minha irmã, o Senhor falou assim, você não precisa ir pra longe para você ter exemplo, né? Você tem um exemplo aqui bem pertinho, porque eu sempre quis trabalhar e ela sempre, embora ela queria, mas ela nunca deixou o meu sobrinho. Então assim, quem conhece meu sobrinho hoje, se você olhar pro meu sobrinho, você vai falar assim, que menino abençoado, não tem uma pessoa que conheça ele e que não admire pelo homem que ele tem se tornado, né? Ele é uma bênção. Eu até falei isso para ela, que ela foi um dos motivos para eu também decidir fazer isso. Porque ela escolheu isso e eu vejo os frutos dela hoje. Eu falei, então eu tô no caminho certo.
Aí, só que isso eu tinha decidido só comigo, né? Só dentro de mim, o senhor tinha falado só comigo. Aí eu sentei na minha mesa, fui falar pro meu esposo e pra minha filha. Eles me olharam com uma cara, ficou assim, gente, que mulher louca. Orou a vida inteira pra universidade, pra estudar. O meu esposo falou assim, não, você vai estudar, você vai terminar, nós vamos te ajudar. A Kemily vai sair da escola? Não. Minha filha falou, não, mãe. Não, a senhora vai estudar, a senhora vai fazer juízo aqui, não sei o quê. E aí criou um atrito aqui entre nós. Eu falei, então tá bom. Isso foi numa segunda-feira. Eu falei, então tá bom. E eu falei assim, então nós vamos fazer o seguinte. Eu tinha visto a oração, a pregação, lembra? Vamos orar. Põe todo mundo para orar, para jejuar. Eu falei, então nós vamos orar essa semana nesse sentido. Colocamos lá no nosso caderninho de oração e vamos orar nesse sentido. Vamos colocar lá, até nós colocamos assim, ó, oração pela mamãe para decidir o que vai ser feito da universidade e da escola, né? O que o senhor quer para nossa família. E eles nem falavam comigo sobre o assunto durante a semana, porque ninguém queria nem pensar nessa possibilidade. Aí quando foi na quarta-feira, e eu orei assim, o Senhor, eu falei, Deus, se é da vontade do Senhor, aquilo que o Senhor está colocando no meu coração, me mostrando, o Senhor fala no coração deles. Porque eu não quero gerar atrito na minha família, né? Não adianta. E eu tinha que voltar já lá na segunda-feira para a universidade, então eu estava desesperada. E aí na quarta-feira, meu esposo trabalha à noite, né? Ele chegou de manhã, entrou pela porta aqui de casa, eu abri, ele falou assim, é isso mesmo. Eu falei, isso mesmo o quê, né? Tinha acabado de acordar, na hora que ele chega, é a hora que a gente tá acordando. Ele falou assim, é isso mesmo, você vai sair da faculdade, a Kemily vai sair da escola, você vai ficar com ela em casa e nós vamos ter outro filho. Eu falei, como assim? Ele falou assim, nós vamos ter outro filho esse ano. Eu falei, calma, moço, calma, né? Vamos respirar. E aí a gente foi conversando, porque ainda tinha a Kemily, né? Eu falei assim, ela já tá adolescente, ela já tá grande. Se a gente tirar forçado, eu acho que não vai ser o que é pra ser. Não vai ser uma coisa saudável, vai ser mais briga, mais contenda, e eu não quero isso. E a gente não contou pra ela. Isso foi na quarta, quando ele chegou a falar pra mim, né? Aí na quinta-feira, nós estávamos aqui, eu e ele na mesa, sentando, conversando, como que era, até assistindo algumas coisas já de homeschooling, sem ela saber como é que era, como que ia funcionar. Aí ela me mandou uma mensagem na hora do almoço dela. Ela falou, mãe, é isso mesmo que eu quero fazer. Eu quero sair da escola e fazer homeschooling com a senhora. Eu entrei em pânico, né? Meu marido não sabia nem porque eu tava chorando. Aí eu dei pra ele ler a mensagem. Porque eu falei, meu Deus do céu, como o senhor é maravilhoso. Ela falou assim, se eu pudesse eu nem venho amanhã mais. Eu falei, pra quem nem queria sair da escola, né? Agora quer até amanhã já, não vai mais. E aí ela veio pra casa, nós fomos até buscá-la na escola. Nesse dia ela nem voltou de peru, de ônibus, nada. Nós fomos buscá-la na escola. E aí nós estamos até agora. Assim, não foi uma decisão fácil, foi bem difícil pra mim, quando eu vinha sentindo já desde o primeiro semestre da universidade. Mas quando eu caí em si mesmo, que era isso que eu tinha que fazer, era tipo, pra mim, a minha experiência era o Senhor pedindo Isaac para Abraão, né? Eu falei, era o que eu sonhava, não que era a melhor coisa, a maior coisa da minha vida, mas era um sonho meu de menina. Só quem sonha sabe como que é, né? Mas olha, Nadim, eu vou dizer pra você, a partir do momento que eu tomei essa decisão e que o Senhor falou com a minha família, a gente tem visto frutos do Senhor. Assim, são coisas que não é fácil mesmo, a gente se doa bastante, bastante coisa para fazer, até a gente entrar no eixo ainda, descolarizar, né? Porque a gente vem da escola, muitos anos de escola, né? Muito. A nossa cabeça fica bitolada, tipo, nossa, eu tenho que fazer esse cronograma, eu tenho que cumprir esse currículo e tem que acabar, e não é assim, né? Então a gente tem respirado hoje, tem buscado a direção de Deus, eu peço muito a Deus para colocar pessoas no nosso caminho, para nos ajudar, para nos unir. Tanto é que eu conheci vocês, né, minha amada? Deus é bom demais. Eu até falei pra minha irmã, o dia que você mandou o áudio, eu estava na casa da minha irmã lá em Sumaré. Ela falou, não vai embora, fica aqui, coloca aí pra gente ouvir. Eu falei, eu tenho que ir embora, porque a Alexandria ia pro trabalho. E nós estamos aqui,
lutando cada dia, é uma coisa, é uma luta, né? Mas nós acreditamos, vira e mexe as coisas batem na nossa porta, né? Tipo, nossa, se você... E o pessoal da faculdade manda mensagem, meus professores, nossa, mas aquela coisa assim, né? Pra encher o nosso ego, né? Fala assim, você é uma menina tão inteligente, você tinha tanto futuro, não sei o quê, não sei o quê. Aí a minha resposta eu falei assim, eu acredito que eu seja, mas hoje eu decidi colocar isso e investir isso na minha família. Porque, pra mim, Nadine, não tem diploma. Que eu quero deixar muito bem claro, né? Eu não sou contra. Ontem mesmo nós tivemos com uma jovem na igreja, eu e minha irmã, que a gente conversa, que ela vai se casar agora em novembro. Então a gente estava conversando e a gente falava para ela, se você tiver que estudar, estuda mesmo agora que ainda não tem filho. Vai estuda os 2 meses, que depois decide lá na frente o que é que vocês vão fazer, né? Mas se quer estudar, estuda agora, né? Porque depois o Senhor, ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. E a Bíblia diz assim, né? Casado cuida das coisas de casado, solteiro cuida das coisas de solteiro. E é bem verdade, eu falo isso por mim. Talvez as pessoas poderiam me dizer assim, que eu já ouvi, né? Ah, mas você pode fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. A minha mãe cuidou de mim, ela estava grávida e fazendo faculdade. Eu não consigo me ver dividida. Eu entendo que eu preciso estar de corpo e alma no meu lar. E eu via que meu lar estava sendo muito sacrificado para que eu realizasse um sonho que talvez financeiramente eu tenho certeza que traria benefício para minha casa. Mas aquilo que o dinheiro não compra eu ia perder, que era a salvação da minha casa. E isso eu não queria, eu não abro mão disso. Não abro mão. Então aí eu li um livro, na época eu estava lendo um livro da Elizabeth Elliot, não sei se você conhece, Sofrimento Nunca é em Vão. É muito bom o livro. E um das passagens dela, ela fala que a maternidade foi para ela uma parte muito dolorosa, porque a gente ama de uma forma que até dói, né? Que se pudesse colocar na caixinha e guardar, a gente faria. E aí ela falava assim, a maternidade, quando a gente se torna pais, a gente dá a nossa vida pelos filhos. Aí ela coloca embaixo assim, afinal não é o que o Senhor fez na cruz por nós, a minha vida pela sua. É uma frase que parece tão simples, mas que na hora eu falei, Deus, é exatamente isso que eu quero. Sabe, eu não me importo de dar a minha vida pela vida da minha filha, e é isso que a gente faz, né? Não que a gente se diminui, mas quando a gente começa a ver os frutos, não tem nada que pague. E tem minha filha hoje companheira de oração, companheira de leitura. Hoje ela está se preparando para assumir as crianças, né? Que eu sempre trabalhei com criança. Então, assim, trilhando o mesmo caminho, eu falei, Deus, eu não abro mão disso por nada, nem pelo diploma que era o sonho da minha vida. E estamos caminhando. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero começar, Michele, glorificando a Deus pela sua vida, glorificando a Deus pela sua escolha, pela sua decisão, parabenizando você pela coragem, pela ousadia e intrepidez, porque eu sei na pele o quanto é dificílimo essa opção, essa escolha, essa decisão. Eu sofro muitas e muitas retaliações também nesse sentido, como posso dizer, como você falou, dos olhares, né? Mas a coragem que você tem de expor isso dessa maneira, uma coragem que eu não tive, né? Eu não fiz da minha vida um testemunho pelo simples fato de eu não ter tido essa coragem de expor a situação dessa maneira como você, né? De chegar e falar, olha, realmente é uma escolha bíblica, é uma escolha que o Espírito Santo está colocando no meu coração, é Deus quem coloca isso, né? E a palavra, eu peguei 2 versículos bíblicos que vieram à minha mente quando você contou o seu testemunho, que é Efésios 4, de 22 a 24, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade.
Eu vejo muito essa questão que você falou, né, de Cristo entregou a vida, nós também entregamos a nossa, como pais educadores e como aqueles que abnegam das coisas do mundo para estar no lar. E assim, eu vejo que nós fomos doutrinados, né, especialmente essa geração. Eu sou um pouquinho mais velha, eu tenho quase 50 já, faço 50 esse ano ainda, mas a nossa geração, a geração da minha mãe, é uma geração que foi muito doutrinada no feminismo, né? A minha família é uma família de mulheres, a maioria música, e que todas trabalharam, todas são independentes financeiramente, todas tiveram, né, uma vida bem estruturada financeiramente, assim, profissionalmente, exceto uma tia, mas isso era um exemplo para a nossa vida, né? Isso era o que a gente achava que era correto. A gente cresce vendo aquilo e a gente vê aquilo como é a realidade que nós vemos. Nós não conhecemos outras realidades, não é exposto a nós, né, em alguns casos. Então, essa doutrinação foi rompida, né? O Senhor, em algum momento da sua vida, impactou teu coração para que você se despojasse dessa criatura, do feminismo, dessas coisas, e se renovasse no espírito, se renovasse conforme a palavra, porque se a gente for ver na palavra, o intuito do Senhor para a família é completamente outro, né? Outra palavra também que eu vi, que você me inspirou, foi Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Louvado seja Deus por isso. Você crucificou a sua carne, você se abnegou em prol de algo maior, né? Algo muito maior, que é a vontade soberana de Deus, é a glória de Deus, não é somente a sua família, né? Mas a glória de Deus, é a vontade de Deus para a família e para a sua vida. É claro que a gente respeita, a gente deve amar e respeitar a todos que ainda não tiveram esse entendimento, ou mesmo não tem esse chamado, né? Porque cada um de nós tem uma identidade em Cristo e muitas irmãs foram chamadas para outra coisa. Mas no sentido de família, a vontade de Deus é que a mãe esteja cumprindo seu papel de mãe, esteja cumprindo seu papel de auxiliadora idônea do seu esposo, do seu sacerdote, e que o sacerdote, o esposo, esteja cumprindo seu papel de representante de Cristo, né? É tão importante isso na palavra, é a base para tudo, porque é da família, é do núcleo da família que sai todo o restante, né? Não existe como haver qualquer outro tipo de instituição antes da família. É impossível, é preciso que alguém nasça de uma mãe, de um ventre, né? É preciso que um pai semeie, é preciso que um pai, enfim. A família é isso, é o núcleo de tudo, é a base de tudo. Então, eu glorifico a Deus pela sua vida e gostaria de contar um pouco do meu testemunho, que é o inverso do seu, né? Graças a Deus, hoje não mais, né? Hoje eu já despertei, já fui despertada pelo Senhor, mas durante muito tempo da minha vida, o meu exemplo foi o inverso do seu, e eu quero testemunhar para a glória de Deus e para que outras irmãs se encorajem vendo um exemplo bom e um exemplo ruim, né? Infelizmente o meu foi o exemplo ruim. O que acontece é que eu tenho já 2 filhos adultos, né? Eu tenho um de 26, uma de 21, e a minha opção, eu me lembro, assim como você, irmã, eu tinha um sonho desesperado de fazer uma faculdade, né? A minha vida, graças a Deus, os meus sonhos foram realizados pelo Pai. Eu vejo que Ele realizou os meus sonhos pela dureza do meu coração, por amor
e pela dureza do meu coração. Porque, por exemplo, os meus 3 sonhos, os meus 3 maiores sonhos de vida, desde pequenininha, em primeiro lugar era ter uma família, porque eu havia sido abandonada pelos pais. Hoje eu tenho contato com a minha mãe, com a minha madrasta, mas na época da infância houveram problemas e cada um dos meus irmãos foi viver em algum lugar. Então, nesse sentido, a gente se sentia muito abandonado e muito solitário e sem chão. Então a gente não teve aquela coisa da instrução, poxa vida, como é que deve ser uma família, como é que é uma mãe, um pai. Eu não tive isso, houve a separação dos pais e a partir dali o mundo ruiu, né? Então, o meu sonho era ter uma família, eu queria muito ter uma família tradicional, com pai, mãe, filhos, esse era o meu sonho. E além disso, eu queria, em primeiro lugar, para isso, eu queria o amor da minha vida, eu queria encontrar o amor da minha vida, eu queria uma família e eu queria fazer uma faculdade, queria ter uma profissão. Fazer a faculdade, eu não sabia que ela era um obstáculo para a família, porque o que eu via de exemplo pelas mulheres da minha família é que é o contrário, que a gente trabalha muito para ter uma família. Então estava desajustada, o meu modelo estava desajustado, não conforme a palavra, como hoje nós temos o entendimento. E o sonho da minha vida era esse, eu pedi ao Senhor e Ele, graças a Deus, me concedeu esses 3 sonhos, mas a duras penas. Eu precisei pagar muito por conta da dureza do meu coração e da minha falta de conhecimento da palavra, né? Então a minha escolha, ela foi a faculdade. Eu já tinha filhos grandes e eu optei por fazer a faculdade. Então assim, eu tive o meu filho e sofri muito quando eu tive que deixá-lo na escola. Eu tive que deixá-lo na escola para poder trabalhar, para poder sustentá-lo. Tive a minha filha e sofri muito por ter que deixar na escola, tanto para trabalhar quanto também para ir fazer a faculdade. Eu ia começando a ter aquele entendimento, mas eu não tinha a coragem que a irmã Michele teve. Eu não tinha a coragem de enfrentar toda uma família de mulheres que eram profissionalmente bem estabelecidas e que não olhariam com bons olhos, de mulher, por exemplo, uma pessoa que me apoiou muito na faculdade, era uma familiar que era formada, que tinha uma profissão e me apoiou muito. Então, quando eu fui fazer a faculdade, eu não sabia o que fazer, e eu me lembro que eu pensava assim, poxa vida, o que será que é melhor? Meus filhos já estão grandes, será que é melhor eu fazer a faculdade ou eu pagar uma escola particular para eles? E eu, como eu não tive os pais presentes para poder me aconselhar, eu fiz uma enquete. Eu saí e fiz uma enquete com várias pessoas. Eu saí procurando professores de escola, professores de faculdade, professores da universidade, familiares, amigas já formadas, profissionais. Fiz uma enquete ao invés de procurar a palavra. Ao invés de procurar a palavra de Deus, eu não tinha esse entendimento, eu não tinha esse conhecimento, né? E procurei pessoas. E a maioria, eu me lembro até hoje, eu pegava o papel, deitava ele, fazia um risco no meio e era uma balança. Aqui ia ficar mais sim, aqui mais não. Aonde pesasse mais, era o que eu ia escolher. Olha só a falta de conhecimento, a falta de entendimento, né? E a maioria, inclusive os professores de universidade, é claro, disseram, venha para a universidade, venha para a faculdade, porque através da sua profissão você terá um melhor ensino para os seus filhos, né? E futuramente eu até quis colocá-los na escola cristã, paguei a escola cristã, mas enfim, eu fiz o caminho errado, eu fiz a escolha errada e eu sofri amargamente. Hoje os meus filhos não estão nos caminhos do Senhor, eles se desviaram, embora eu tenha
ensinado eles aprenderam a ler na palavra, eles aprenderam a ler na Bíblia, eles faziam comigo os devocionais, os estudos bíblicos em casa, os cultos domésticos, mas eles não permaneceram. Eu indo para a faculdade, eu acabei me desviando, assim como a irmã conhece a doutrinação é terrível. Várias e várias amigas que se tornaram psicólogas e deixaram a Jesus, deixaram a palavra. Várias amigas que de várias outras profissões que acabaram deixando, se desviando. Com o tempo, eu fui vendo tudo isso, mas eu terminei a faculdade, o Senhor foi me despertando, foi me mostrando, enquanto eu estava na faculdade, Ele foi mostrando, olha, não é por aí, é assim, é assado, o que está acontecendo nas escolas, o que está acontecendo nas universidades, mas eu ainda tinha aquela escama nos olhos. Eu terminei a faculdade, iniciei o meu primeiro trabalho, tinha vários, já vinha trabalhando já, sempre tive um ótimo estágio, eu me formei em biblioteconomia e sempre tive ótimos estágios. Esse é um dos cursos que mais dá condições para estágios bons. Consegui manter a minha casa tranquilamente no período de faculdade, mantive financeiramente, porém perdi os meus filhos nesse período. Eu terminando a faculdade, eu prestei um concurso, passei em segundo lugar, eu queria ir para longe, e o Senhor já colocando no meu coração aquilo que eu tinha que viver para minha família e que eu tinha que viver longe, num lugar longe da grande metrópole, longe da grande São Paulo, de São Bernardo do Campo, que era ali a região onde eu estava, e que eu devia ir para um lugar mais tranquilo, onde eu pudesse exercer a minha fé com a minha família mais tranquilamente. E eu, então, passei no concurso e ia para o Paraná. Passei em segundo lugar, estudei muito e comecei a trabalhar no METEC como bibliotecária. Entrei em depressão profunda. Depressão profunda, síndrome do pânico, devido à teimosia. O Senhor vinha nos chamando. Deixa, abandona o trabalho, abandona a profissão e vai trabalhar para mim, trabalha para sua casa e trabalha para o meu reino. Mas eu não tive coragem e eu demorei uns 6 anos para tomar essa decisão. Ele já vinha colocando no coração, com pequenas doses e pedindo, solicitando, mas eu não tive coragem. E eu sofri as agruras, sofri amargamente. Precisei ficar em depressão profunda, precisei ter a síndrome do pânico, sofri bastante no trabalho, até eu tomar a decisão de sair daquela denominação onde estava. Eram as condições que o Senhor colocou, através de jejum e oração, também aqui em casa, né? No meu caso, eu cheguei para os meus filhos quando eu já não aguentava mais a depressão. Eu falei, olha, a mamãe vai viajar. Vocês, por favor, cuidem de tudo. Falei para o meu esposo, para os meus filhos, mamãe vai viajar para muito longe. Aonde? Aqui dentro do quarto. Eu vou ficar 15 dias aqui jejuando e orando e buscando o Senhor. E o que Ele trouxe para o nosso coração foi isso. Abandone a denominação onde nós estávamos, abandone o trabalho, a profissão, vai trabalhar para o reino e para a sua casa. E foi extremamente difícil, porque, como você sabe, como você vai dizer isso para a família, né? Como você vai dizer isso para pessoas que realmente passam pela cabeça, poxa, será que é preguiçosa? Será que ela não quer trabalhar, não gosta, né? Gosta de ficar no bem bom, como se trabalhar em casa fosse ficar no bem bom, né? Só lelê. Então, eu sofri muito esse preconceito, até hoje sofro, já fazem anos que eu estou fora do trabalho, eu acho que uns 6 anos, uns 10 anos já. 10 anos eu ainda sofro esse preconceito,
da parte de família, da parte de amigos, da parte de colegas de trabalho, pessoas que até hoje não compreendem a riqueza que é você poder se dedicar ao lar e à obra de Deus, né? A riqueza e a gratificação que é, mesmo passando por abnegações, passando privações, passando dificuldades financeiras, não foi fácil inicialmente abdicar de um trabalho como fala, concurso público, né? Concursado público, você tem muitas regalias, salário bom, muitas condições muito boas. Não foi fácil, mas não há nada que pague. Não há nada que pague a paz de espírito que nos traz obedecer o chamado de Deus, né? Infelizmente, os meus filhos não estão no caminho, e aí foi quando o Senhor me despertou para a que ficou. Eu tenho a pequena de 13 anos, que também ele já vinha chamando para o homeschooling, e a gente não entendia muito bem como fazer o homeschooling. A gente nem sabia que existia esse termo homeschooling, né? Deus já vinha chamando, mas a gente não conhecia. E a gente já fazia, na verdade. Hoje a gente sabe, hoje a gente descobriu que, na verdade, a gente fazia. Minha filha deu um testemunho na comunidade esse final de semana que nos emocionou bastante, que é saber que a gente já fazia desde sempre o homeschooling, até mesmo com os mais velhos. A gente já fazia, fazia poesia com eles, música com eles, já, né, via para teatro, para cinema, tudo que a gente faz dentro do homeschooling a gente já praticava com eles antes. A diferença é que eles ainda estavam na escola. E esse chamado para o homeschooling foi um dos mais difíceis, e o último que a gente realmente conseguiu assumir. Foi realmente a partir de fevereiro, assim como a irmã, né? Na verdade, ela já não ia para a escola desde o início da pandemia, quando realmente fechou as escolas, e nós tivemos o presente de ganhar ainda o Eric, que é o de 6 anos, que chegou depois, que nós adotamos, na verdade. E então, só bênção, né? O Senhor vem mostrando para a gente caminhos bíblicos, vem mostrando para a gente qual é a prioridade bíblica para a vida das famílias. E o que eu mais sofro de ver é hoje mães vindo num mesmo dia, para você ter uma ideia, num mesmo dia, 2 mães diferentes vieram nos procurar, pedindo aconselhamento e sofrendo muito justamente com essa questão da decisão, de não conseguir tomar a decisão de abandonar o trabalho para se dedicar ao lar, né? E sofrendo muito porque a escola está muito cara, escola cristã é muito cara, e como fazer? Aí sofrendo no trabalho, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, né? Nos dois casos, num dia só. Então é muito triste a gente ver que as mães necessitam de um impulso, de um empurrãozinho bíblico na palavra, e de testemunhos, de exemplos como o seu, né? Para a glória de Deus, e edificação dessas mães, né? Então, minha amada, eu sei que a gente já ultrapassou o tempo, a gente tinha calculado mais ou menos 1 hora, eu teria muitas outras coisas ainda para falar, mas eu gostaria de finalizar, Michele, com uma pergunta final que eu vou fazer para todos os entrevistados. Foi assim que o Senhor colocou no meu coração desde o início. Antigamente eu assistia muito um programa, não sei se você conhece, um programa de entrevistas, antes, quando eu ainda via televisão, porque hoje eu já não vejo mais, mas um programa do ator, onde ele sempre finalizava desafiando os entrevistados com uma pergunta: o que é a vida? Né? E eu lembro que eu ficava vendo aquilo, eu ficava me perguntando, poxa vida, que tipo de pergunta seria pertinente a gente fazer para os crentes? Né? Naquela época eu já pensava isso, eu nunca imaginei que eu fosse fazer um dia uma série de entrevistas, mas eu já pensava, o que a gente deveria perguntar para aqueles que vivem a vida para Deus? Né? O que é a vida? Então,
inspirada nessa vivência minha, eu queria finalizar te perguntando, Michele, como é que você entende que é viver uma vida para a glória de Deus? Depois vai ter a última perguntinha ainda, são duas. Como é que você entende que é viver uma vida para a glória de Deus dentro disso tudo que a gente falou hoje, que a gente explanou aqui? Eu não conheço o programa, acho que eu não cheguei a ver esse programa. Mas eu só queria falar rapidinho antes de responder a sua pergunta, porque eu acho que é bem importante. Até na dificuldade das mães de tomarem as decisões, né? Saio do trabalho ou fico em casa para cuidar dos filhos, porque a gente pensa num todo, a gente pensa no financeiro, a gente pensa muita coisa. Antes de eu ter filho, eu tinha dentro de mim, na minha cabeça, que a minha filha iria estudar numa escola particular. Porque eu não tive bom estudo, né? A gente não teve. Eu sofri muito na escola. E eu queria que a minha filha ou meu filho tivesse um bom estudo para ser alguém, porque a gente pensa isso, né? Então, antes de eu sair, eu sempre tive, eu falo para minha irmã, a gente conversa que eu estive dos dois lados, né? Eu fui a mãe que trabalhei, né, na primeira infância da minha filha, fiz o que eu achava que eu tinha que fazer, ela sempre estudou em escola particular, só que aí o Senhor veio lá cuidando, né? Tipo, olha, já chamando a gente, mas a gente não entendia. Até que chegou o ponto de eu não conseguir mais pagar a escola para ela, porque eu tinha decidido ficar em casa para cuidar dela. Porque ela teve convulsões, tinha dificuldade na escola, então eu precisava cuidar dela. E eu tinha muito essa dificuldade, sair do trabalho, só que se eu sair do trabalho, ela não vai ficar para a escola, né? Não vou ter condição de pagar a escola. E aí saí, e hoje as pessoas, a gente também recebe mães com esse dilema, né? Nossa, eu quero trabalhar, mas eu sei que eu preciso cuidar do filho, o filho está com problema, a gente também trabalha com criança na igreja, então a gente percebe uma criança que começa a ter uma atitude diferente, a gente chama os pais e fala, olha, tá acontecendo alguma coisa? A gente percebe, né? E hoje, se eu posso dizer assim, eu estive dos dois lados, eu acho que você também. Então hoje as pessoas perguntam pra mim e falam assim, Michele, o que você faria? Eu digo o seguinte, Nadime, se eu pudesse voltar lá no tempo, eu não teria pago nenhuma escola para minha filha. Hoje eu tenho certeza absoluta disso. Eu não teria sacrificado os 8 anos dela, eu trabalhando, para ela poder ter essa escola particular. Eu não teria. Eu teria ficado em casa e cuidado da minha filha. Porque teve 2 momentos que eu saí para cuidar dela. E desses 2 momentos, esse dia eu estava fazendo uma visão, um panorama de como que foi o cuidado da Kemi. Então, assim, a gente ouve que aquilo que a gente planta na primeira infância, na criança, aparece na adolescência, né? E isso é fato. Hoje eu vendo alguma coisa, eu parei para pensar e falei, olha, em que momento eu estive com a Kemi, em que momento eu não estive? Porque a gente vê algumas lacunas que precisa ser reajustada. Eu falei, olha, no momento mais importante eu não estava. Eu estava trabalhando, achando que eu estava fazendo a melhor coisa, né? A gente, igual a gente já falou no início, a gente não julga quem toma essa decisão. É pessoal de cada um, é o Senhor falando com cada um tendo a sensibilidade de dizer, não, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero abraçar esse chamado, porque também não é fácil. Estar fora não é fácil, e estar em casa também não é. Ambos os lados têm renúncias e tem consequências, a gente só precisa escolher qual a gente vai querer, né? Mas é só isso que eu queria dizer, se eu tivesse que escolher hoje e voltar, hoje, por exemplo, se eu tivesse um filho, com certeza vai estudar comigo em casa e jamais eu vou voltar a trabalhar, estudar e deixar ele em casa. Michele, muito obrigada, porque você me fez lembrar de um detalhe importantíssimo, que é a escola cristã, ela não substitui os pais. Ela não ensina a palavra de Deus da forma como foi outorgado por Deus aos pais. Foi outorgado por Deus. E a palavra, ela deve ser o quê? A nossa única regra de fé e prática, ou seja, é ela que determina tudo. Se você não tem conhecimento da palavra, você toma atitudes como eu tomei. Impensadas, insensatas, porque eu não tinha conhecimento da sabedoria bíblica. Então, por exemplo, a escola cristã foi a que eu paguei para os meus filhos e foi onde ele conheceu as drogas. Dentro da escola cristã, caríssima.
onde você, além de pagar a mensalidade, você paga várias outras coisas, uniformes, materiais, que às vezes fica até mais caro do que a própria mensalidade. Isso é mensalmente, é sempre, semanalmente tem muitas coisas para você levar, ou seja, são gastos exorbitantes. Eu não pagaria novamente. Hoje, com o conhecimento que nós temos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu jamais pagaria novamente uma escola cristã. Eu só achei importante também salientar isso. Foi dentro de uma escola cristã que o meu filho conheceu as drogas. Né? Então, isso é um testemunho importante, valioso também, para deixar aqui para outras famílias. Agora pode falar. Nada substitui o pai e uma mãe ali presente, né? A Kemi também estudou escola cristã durante muito tempo, e um dos motivos que a gente escolheu a escola cristã tinha um momento de reflexão cristã, que na verdade se tornou um momento de discussão minha com a coordenadora da escola, porque a reflexão cristã não tinha como deveria. Então, assim, eu me lembro que eu mandei um e-mail e falei assim, olha, um dos motivos de eu ter escolhido a escola foi por isso. E tá me deixando a desejar. Algumas delas que eu conheço de pessoas que estão com os filhos em escola cristã, algumas delas nem a Bíblia eles não estão consultando mais. A Dara também conhecia, acho que nem orar, né? Eles estavam orando mais. Nem orar eles não estavam orando mais antes do início da aula. Ou seja, cristão, o nome cristão fica onde, né? Então é complicado. Mas pode falar. Bom, mas vamos lá, vou responder a sua pergunta, porque senão a gente precisa de outra live, porque a sua história e a minha se bate muito. Teria muita coisa para contar, até referente à depressão, essas coisas, mas isso a gente fala em outro momento. Olha, ter uma vida para a glória de Deus, hoje eu falo que a minha família, a Michelle estava vivendo o sonho dela, né? E para mim hoje, viver para a glória de Deus é eu me permitir viver o sonho de Deus para minha vida. Porque a gente fala muito da boca para fora, a gente olha e fala assim, todavia seja feita a tua vontade. Mas quando de fato isso bate na nossa portinha, olha, Michelle, esse era o seu sonho para a sua vida e para a sua família. Porque eu e minha família sentava aqui na mesa, a gente fazia planos. Eu seria a primeira pessoa da minha família a fazer uma faculdade. A gente contava com o salário, a gente fazia sonhos que a gente não tinha. Eu vim de uma família muito humilde, Nadine, muito mesmo, de passar necessidade e tudo. E aí eu tava vivendo um sonho pra mim. Aí Deus fala assim, Michelle, não é o sonho que eu tenho pra você. Isso daí não é esse caminho. Então hoje, pra minha casa, pra minha família, eu até estava conversando com a Camille hoje. Pra mim, viver pra glória de Deus, Nadine, não tem outra palavra do que renúncia. A gente renuncia a nós para viver o sonho de Deus, literalmente. Hoje eu vejo nós fazendo planos de ter outro filho, de cuidar da Kemily. Quando eu estou estudando, sentando, meu esposo hoje falando do homeschooling, querendo saber. Então, assim, viver o sonho de Deus, a vontade de Deus, tudo que nós formos fazer para a glória de Deus, hoje para mim, eu não saberia viver de outra forma, eu acredito hoje. Então, para mim, viver uma vida para a glória de Deus é permitir que o Senhor faça de verdade a vontade dele na minha vida e não a minha. Dizer, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida. E aonde eu passar, que as pessoas possam dizer, olha, lá não vai a Michelle, mas lá vai uma mulher de Deus. Isso é que eu desejo para minha casa, para minha família e para todas as outras pessoas. Porque, igual você disse, dificuldade a gente tem, né, Nadine? Até a gente ir pro céu, a gente vai ter, não é mesmo? Mas ter a certeza de Cristo estar conosco é maravilhoso, é inexplicável, na verdade. A gente olha para trás e fala assim, tudo aquilo que eu deixei para trás, que a gente não conseguia enxergar, né? Porque o Senhor, eu falo para minha irmã assim, a gente não é mais bonito que ninguém, né? Porque eu acredito que da mesma forma que o Senhor vai mostrando e fala, olha, Michelle, aí não é legal, olha, não é porque você tá aí, olha, não faça assim. O Senhor faz com as outras pessoas. O problema é que muitas vezes a gente tá, igual você falou, a gente tá com o coração endurecido e o nosso ego tá extremamente inflamado, porque a gente quer e necessita das coisas carnais, né? Mas quando a gente decide de fato permitir que o Senhor faça a vontade dele na nossa vida, a gente consegue ter uma vida para a glória de Deus, renunciar a nós para viver para Cristo, né? Viver na humildade do Evangelho, né? Que é maravilhoso.
Não sei se respondi a sua pergunta, mas não me vem nada mais na cabeça do que renúncia. Viver para a glória de Deus é renúncia. A gente tem que renunciar a nós para viver para Cristo. Não tem. E assim, renúncia nem fica fácil. E você acabou respondendo já a última pergunta, que seria: você sente que está vivendo ao máximo para a glória de Deus? Você já respondeu, né? E outra coisa que eu queria deixar também importante, que o sonho da minha vida era estudar. Eu amava estudar, irmã, mas eu estudei muito. Eu estudei, assim, fiz vários cursos disso, daquilo, fiz técnico em publicidade, se eu pudesse, eu jamais pararia de estudar. E Deus semeou isso no nosso coração, a gente gostar de estudar. Por quê? Hoje nós estudamos para transmitir para os nossos filhos, não é? Não há como não estudar, a gente não para nunca de estudar. A gente está sempre estudando para dar o melhor para eles. Mesmo tendo uma formação acadêmica, eu não me sinto de forma alguma preparada, capacitada para educá-los. Mas a capacitação vem do Senhor, né? É do Senhor, não é nosso. É do Senhor, não é nosso. Sim, com certeza. E uma das vezes que a Kemi teve muita dificuldade de escola, porque ela pegava o conteúdo da escola, era assim, escola particular já. Em época de prova, parece que ela nunca tinha visto o conteúdo. Tinha ido em fono, em psicóloga, em neuro, em um monte de coisa. E a gente aí acabou o dinheiro, não conseguia mais pagar nada. E eu me lembro que eu peguei ela no colo, né? Ela era menorzinha. Eu peguei ela no colo e falei: filha, eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha conhecimento nenhum, eu não sabia nem para onde ir. Eu falei: vamos buscar em quem vai poder nos ajudar. A Bíblia diz que todo conhecimento, toda sabedoria provém do Senhor. Então vamos pedir para Deus. E aí nós começamos a orar. Eu até grifei na minha Bíblia essa parte, que todo conhecimento provém do Senhor. E nós começamos a orar nisso. E quando está dentro da pandemia, que eu comecei a ver os professores chamando ela para apresentar sobre história, e ela se apaixonou por história, e era uma das matérias que ela tinha mais dificuldade, porque são textos densos, né? História é muito longa, você tem que ler muito para você compreender. E ela conseguia entender, de fazer para explicar para os amigos. Eu até falei pro meu esposo: quem vê a gente fala que a gente é super pai, né? Mas assim, ela tinha muita dificuldade. Então a gente procurou em vários lugares. Quando a gente decidiu orar ao Senhor e falar: Senhor, vem do Senhor, então nos ajuda, Ele nos abençoou. E igual você falou, a gente gosta de estudar e a gente estuda muito para poder passar para os filhos, né? Então, Michele, eu acho que a gente tem muito ainda para falar, né? Você tem aí a sua irmã também, que você já deu a dica de que tem um testemunho bom, né? A gente ainda tem muito a compartilhar, muito a edificar, a auxiliar as nossas irmãs, somar na vida delas, porque nós somos todos membros uns dos outros, né? A grande família de Cristo, cada um de nós é parte do corpo de Cristo, e a gente soma uns com os outros, a gente precisa uns dos outros, né? Servir é a nossa essência, né? Servir uns aos outros, como membros uns dos outros. Então eu creio que a gente ainda vai ter muita história para contar, ainda vamos ter aí outros momentos para falar mais. Ainda quero também entrevistar a Kemily, né? Então vamos mostrar as nossas filhonas, que vai ser o próximo episódio. Vamos mostrar? Mostra a sua filhona. Isso. Aí no próximo episódio a gente coloca as filhonas para conversar um pouquinho, para bater um papo, né? Vamos lá. E a Deus toda glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu? Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês muito. Tchau, princesa. Tchau, tchau. Tchau, princesa. Tchau.